Finalmente chegou o período da fantasia, o período do empresário criar o planejamento estratégico, aonde você alinha todo o teu time para criar um plano imaginário, onde provavelmente você não vai conseguir alcançar todas aquelas metas, todos aqueles planos e ideias que você e a sua equipe, a sua empresa está colocando para ser feito em 2026. Por que isso acontece e como você vai conseguir, empresário, alinhar a tua empresa não só para criar o plano, mas para desenvolver rotinas de mudança, rotinas que intensificam a execução do plano, mas principalmente alinha a equipe para esse novo cenário que se abre. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de crescimento. E quando a gente fala de crescimento, a gente fala de dor, a gente fala de mudança. Processos precisam ser mudados, mentalidades precisam ser modificadas, otimizadas, alinhadas. As equipes, as pessoas, elas precisam comprar a ideia todos os dias desse novo cenário que se abre. Então, quando você fala de plano, você não tem que pensar apenas em cronograma, ações, deadlines e o que eu preciso fazer para conquistar o que eu quero conquistar no final do ano que vem. Você precisa entender de fato como isso vai ser desenvolvido no dia a dia da tua empresa. Por isso que eu disse que é uma fantasia, porque a maioria dos empresários, eles não alinham o plano com a realidade do dia a dia. Eles alinham o plano dentro de uma linha de fantasia e querem empurrar aquilo com força, no improviso. Pode dar certo, na maioria das vezes não, mas o que acontece é que existe muito desperdício. Desperdício de tempo, retrabalho, desperdício de dinheiro, desperdício de recursos que você poderia estar implementando com mais eficiência, mais eficácia para fazer esse negócio de fato conseguir executar e chegar onde quer chegar. Então, como é que você, empresário, pode realmente criar um plano estratégico que a tua empresa vai conseguir executar e vai aumentar a probabilidade de você ter resultado? Pensem comigo, você tem um objetivo de crescimento, né? Ano de 2026, você quer crescer 20% mais, você quer faturar 20% mais. Quando você pensa nesse objetivo de longo prazo, a primeira coisa que o empresário precisa para desenvolver um plano estratégico que consiga ser alinhado ao dia a dia é entender que dentro da empresa nós temos 3 níveis de decisores. Nós temos o nível estratégico, nós temos o nível tático, nós temos o nível operacional. Essa regra é básica, todo mundo conhece, ela é muito menosprezada, pouca gente entende de fato como isso acontece, e na hora de determinar o plano, isso é muito importante. Porque quando a gente fala em crescer 20%, no plano estratégico, nós precisamos entender que para crescer 20%, a nossa empresa precisa melhorar para abocanhar esse crescimento. Eu preciso ter, para crescer 20%, um produto melhor do que eu tenho hoje. Eu preciso ter, provavelmente, novos produtos ou uma melhoria na experiência do meu produto atual. Eu preciso, provavelmente, ter um relacionamento melhor com o meu cliente. Provavelmente melhorar a pós-venda, ter mais canais de aquisição, mais canais de engajamento, enfim, de retenção. Eu preciso, provavelmente, criar mais ofertas. Eu preciso desenvolver ofertas que tenham uma percepção de valor melhor e sejam mais fácil de eu conseguir ter uma aquisição de clientes. Mas não só isso, eu preciso também ter processos para fazer com que o meu cliente atual compre mais de mim, porque é mais fácil eu vender para esse cara. E eu preciso, obviamente, ter novas rotinas, ter uma nova cultura que impulsione o meu time para alcançar esse crescimento de 20%. Você entende que crescer 20% na parte estratégica determina decisões estratégicas que determinam todo o plano de ação que você vai fazer? Quando você traça um planejamento estratégico somente pensando no teu objetivo e ali você já pula para a parte operacional, que é o que eu vou fazer, e às vezes uma parte tática ali de como eu vou fazer, qual é os passos que eu vou ter que percorrer para conquistar essa estratégia, você não alinha as atividades do que realmente precisa ser feito na parte estratégica com o que vai ser feito na parte operacional. E aqui mora o primeiro gargalo do planejamento estratégico, porque não vai ter aderência, não vai ter uma conexão diária do que realmente precisa ser feito para aumentar esses 20% de crescimento com o que vai ser feito no operacional.
E aqui que eu digo que as empresas, muitas vezes, elas podem até crescer, mas elas crescem no improviso. Elas vão de forma reativa, fazendo atividades que no momento parecem ser boas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso crescer 20%. Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Aí eu vou lá, então eu vou estudar sobre inteligência artificial para colocar a inteligência artificial na minha empresa. Só que você está sendo reativo. Esse pensamento de inserir inteligência artificial não foi um pensamento proativo, porque você tem um plano, você entende o que você precisa fazer, e ao entender quais são as atividades que precisam ser feitas durante o ano, ali você vai encaixar a inteligência artificial de forma proativa. Então, quando você não tem essa visão macro do plano estratégico, esse alinhamento entre o estratégico, o tático e o operacional, vai ter furo. Você não vai ter uma inteligência real para fazer isso de fato ser executado. E aí a gente vai para uma segunda etapa. Você agora só entendeu a parte conceitual da importância desse alinhamento. Agora, na prática, como isso vai acontecer? Como eu falei, na parte estratégica, você precisa entender como é que você vai melhorar o teu produto, o teu marketing, as suas vendas e a tua cultura para conseguir ter esse crescimento. Então você precisa realmente idealizar como é que vai estar meu produto no final do ano para eu ter conquistado esses 20% de crescimento? Como é que tem que estar o meu marketing no final do ano para eu ter conquistado esses 20% de crescimento? Como é que tem que estar as minhas vendas? Como é que tem que estar a cultura da minha empresa? Para aí, com essa clareza, com essas ideias, você criar um plano de crescimento. Eu chamo isso de projeto de growth. Um plano que vai mostrar o que você precisa fazer para melhorar o teu produto, o teu marketing, as tuas vendas, a tua cultura, para conseguir crescer o tanto que você quer crescer. Com essa visão de produto, marketing, vendas e cultura, fica muito mais fácil você determinar a parte tática. Beleza, eu preciso crescer 20%, no meu marketing eu preciso ter um relacionamento melhor com os meus clientes e aumentar esse relacionamento que hoje é praticamente zero, porque eu não faço nada, para um relacionamento constante, diário, onde eu estou sempre ali em contato com o meu cliente de alguma forma. O que eu preciso fazer na parte tática? Bom, para isso eu preciso melhorar a minha produção de conteúdo. Essa é a parte tática. Para isso eu preciso melhorar ter alguma plataforma, um CRM, que me conecte com esse meu contato, com esse meu cliente e me mostre ali informações e formas de eu conseguir me conectar com ele e manter esse relacionamento. Aí eu estou falando de parte tática. Para aí eu pensar no operacional. Então, beleza, eu preciso de alguém que entenda de CRM. Eu preciso ter o CRM. Eu preciso contratar a plataforma. Eu preciso ter alguém que me ajude nessa produção de conteúdo intencional. Aí você tem as ações que você precisa fazer para fazer isso acontecer todos os dias. Só que não para por aqui. Agora você tem uma clareza, de fato, de quais são as ações importantes que o teu negócio pode fazer para você conseguir abocanhar aquele objetivo que você traçou para a sua empresa. Só que ter um plano, ter visão, infelizmente, não é o que vai fazer o teu negócio chegar lá. Como eu falei lá no início. Você precisa alinhar esse plano todos os dias com a realidade, com o que está acontecendo hoje. Então, para isso acontecer, para você conseguir trazer essa clareza para o teu time, alinhar os processos, alinhar as equipes para fazer o que precisa ser feito hoje, para manter o negócio no eixo para conquistar aquilo, porque tudo muda a todo momento, e você como empresário tem que ter esse entendimento, esse sistema, esses processos que alinhem a tua equipe dentro do que você traçou. Como é que você pode fazer isso? Existe apenas uma maneira de você fazer isso. Você tem que ter controle sobre esse crescimento. Você precisa entender se o que está sendo feito está alinhado com o que você traçou. Você precisa ter inteligência de dados, ou seja, você precisa analisar o que está sendo feito para você conseguir fazer, né, um estudo e entender as métricas, entender de fato se está tendo progresso ou não. Você precisa de inovação, você precisa ter novas ideias. Vai ter um problema, você precisa de uma nova ideia para você ter um novo plano ou determinar uma nova ação para continuar crescendo no teu objetivo. Para isso acontecer, você precisa facilitar a criação de ideias na tua empresa. Então você precisa ter inovação, transformar ideias em ação, em algo que gera valor, que vai fazer o negócio continuar em movimento. E principalmente, você precisa ter engajamento da sua equipe. Construir um planejamento estratégico dessa forma já é muito bom, porque você já está dando muito mais clareza, e clareza traz engajamento.
mas você precisa ainda mais. Você precisa conseguir fazer com que as pessoas comprem a ideia. E fazer com que as pessoas comprem a ideia é difícil. Você precisa estar próximo, você precisa de rotina. Então, você precisa de controle, inteligência, inovação e engajamento. Como você vai fazer isso todos os dias? Não existia nada no mercado que te ajudaria com isso, até agora. Agora você tem o Growth GPS, que é o Waze dos negócios. Ele vai te dar todas as funcionalidades que você precisa, não só para fazer toda aquela estruturação que eu te falei, para fazer um planejamento estratégico real de crescimento, mas ele vai te dar um sistema onde você vai ter o controle, a inovação, a inteligência e o engajamento da sua equipe para você manter no dia a dia, na rotina, as pessoas alinhadas, engajadas para fazer o que precisa ser feito para manter a melhoria contínua que vai fazer o teu negócio alcançar o teu objetivo. Não é o fato de você colocar as tuas ideias, o teu plano de ação no papel que vai fazer a tua empresa conquistar o que você quer conquistar. É o fato de como você dá clareza e como você cria rotina e mudança na tua empresa diariamente para manter a tua empresa alinhada no que você conquistou. Você sabe disso. Só que até agora, fazer tudo isso era muito difícil. Você precisaria de várias plataformas, de várias pessoas, você precisaria de vários processos e ficou tudo mais fácil com essa tecnologia que vai fazer o teu negócio ficar cada vez mais alinhado para crescer muito e muito mais. Quer saber mais sobre ela? Me manda uma mensagem, será um prazer te apresentar e mostrar como de fato ela vai funcionar para a realidade do teu negócio.